Nesse vídeo vamos falar sobre os aspectos algorítmicos que envolvem o problema de roteirização de veículos. Mais especificamente vamos falar sobre o problema de roteirização de veículos capacitados, o CVRP, Capacitated Vehicle Routing Problem. Vamos voltar a falar sobre o Vehicle Routing Problem, agora nos aspectos mais algorítmicos. Problemas clássicos de otimização costumam ter conjuntos de instâncias de benchmark. São instâncias criadas por pesquisadores que servem para comparar algoritmos de forma a criar uma bateria de testes que você pode submeter o seu algoritmo para ter uma ideia de como esse algoritmo performa. No caso do Capacitated Vehicle Routing Problem, ou seja, o problema de roteirização de veículos capacitado, nós temos o CVRP-Lib, um portal que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, que é mantido no Brasil por brasileiros. Na minha opinião, é um dos mais bem feitos em relação a arquivos de benchmark. Dados os devidos créditos, essa página foi criada em 2014 por Ivan Xavier e pelos autores do artigo Show et al. 2017 e foi mantida por Daniel Oliveira de 2016 até 2018 e atualmente é mantido por Eduardo Queiroz. Nesse portal você encontra todas as instâncias de vários autores, os plots dessas instâncias, desafios, os updates. Caso você encontre uma nova solução, ele vai registrar aqui nos updates. Na seção link, caso você esteja interessado em ir mais a fundo, você tem o link para bibliotecas de resolução do CVRP. Nesse portal você encontra todos os conjuntos de benchmarks que foram gerados pelos pesquisadores e suas referências. Pode baixar todas as instâncias de uma vez só ou navegar instância por instância, onde cada instância você tem esse padrão de nomenclatura, onde você tem um número de clientes e um número de rotas necessárias. Também aqui a capacidade e o valor da melhor solução conhecida. E quando essa solução é comprovadamente ótima, tem aqui um yes. E você pode visualizar para cada instância também o seu plot, caso essa instância possua coordenadas. E não só o seu plot, como também o plot da melhor solução conhecida. Essas instâncias podem ser baixadas no formato BRP, que nada mais é do que um arquivo de texto estruturado com o seguinte padrão. Temos aqui alguns campos, como o nome, o tipo de peso das arestas, no caso aqui são 2D euclidiano, ou seja, vai dar as coordenadas e as distâncias vão ser as distâncias euclidianas. A capacidade, uma seção de coordenadas dos nós, onde você tem um numerador, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui as coordenadas, 82, 76, 96, 44. No final das coordenadas você tem uma seção de demanda, onde você tem para cada cliente a sua demanda e o cliente 1, na verdade não é o cliente, é um depósito, tem demanda 0. E a última seção vai indicar qual desses pontos é o depósito. No geral é sempre o 1. Há também instância onde as coordenadas não são conhecidas e a matriz de distância é dada diretamente. Então o seu algoritmo de leitura de instâncias tem que estar preparado para ler os dois tipos de instâncias. Então o que nós vamos fazer é baixar algumas poucas instâncias aqui. Eu vou baixar a menor de todas, que é essa A32K5. São 32 pontos, 5 rotas, capacidade 100 e a melhor solução conhecida é 784. Vou baixar essa instância, mais uma instância média e uma instância grande. Para fim didático, criei um pequeno programa em Python que eu vou disponibilizar na descrição desse vídeo. Importante ressaltar que o Python não é a linguagem adequada para esse tipo de implementação, porque ele é uma linguagem muito lenta. Chega a ser até 100 vezes mais lenta que a linguagem C nesse tipo de aplicação. Então, estou realizando em Python apenas porque ele facilita a visualização e também a compreensão do código, já que sua sintaxe lembra muito um pseudocódigo. A classe CVRP é a classe que vai representar as instâncias de um problema do tipo Capacitated Vehicle Routing Problem. Na sua inicialização, vai receber como parâmetro o endereço de um arquivo, os arquivos da biblioteca CVRP-Lib e vai ler todos os dados desses arquivos. Como esse código tem apenas o interesse didático, estou limitando as instâncias ao tipo euclidiano 2D, porque eu quero plotar essas instâncias. Então ele lê a capacidade, lê o número de itens, lê o número de rotas, lê as coordenadas, lê as demandas. E quando solicitado, vai gerar a matriz de distância. Criei um método chamado plot para poder plotar essas instâncias e um método chamado route cost para calcular o custo de uma rota, onde essa rota é uma lista de listas. Uma lista onde cada lista interna vai ser uma sequência de visitação dos clientes. Criei a função isFeasible para verificar se uma rota é viável ou não, ou seja,
se ela obedece todas as restrições impostas pelo problema, que é todos os clientes têm que ser visitados, a soma das demandas dos clientes numa rota não pode exceder a capacidade. Caso ele passe por todos os testes, ele retorna verdadeiro, viável. Caso ele falhe em algum teste, ele vai escrever na tela, né, o que foi violado e retornar falso. Eu vou usar essa função para debug, ou seja, durante o desenvolvimento eu vou ficar constantemente chamando essa função para verificar se eu fiz alguma coisa de errado. Mas na versão final do código eu vou eliminar essa checagem para não perder tempo. Vamos executar a criação de um objeto do tipo CVRP. Então eu crio aqui meu objeto CVRP, usando a classe CVRP, e passo como parâmetro o endereço onde está gravado o meu arquivo de instância. No caso aqui eu baixei esse arquivo AN32K5, que possui 32 pontos, e também criei por conta própria a instância TOY N11K4, uma instância com apenas 11 pontos para poder fazer a depuração do código, porque trabalhar com muitos pontos pode prejudicar o desenvolvimento do código, ou tornar difícil encontrar os bugs. Aqui no meu main, eu vou apenas instanciar e mandar plotar na tela, em seguida fechar o programa. Vou executar, e aqui eu tenho a instância plotada na tela. Vamos agora abrir a AN32K5. Vou executar, está aqui a instância em AN32K5. Nossa primeira abordagem computacional vai ser através da implementação do modelo matemático, um modelo que já foi apresentado no vídeo anterior. Para fazer essa implementação, nós vamos usar a biblioteca Gurov, que é um software de programação matemática inteira mista, um dos mais eficientes, e eu estou escolhendo o Gurov porque ele tem a facilidade de dar licenças acadêmicas gratuitas. Então, eu posso utilizar todos os recursos dele gratuitamente, desde que com propósitos acadêmicos. Na inicialização dessa classe, passamos como parâmetro o objeto do tipo problema, CVRP, e alguns outros parâmetros que vamos falar em seguida. No caso aqui, o importante é a inicialização do modelo Gurov, gp.model, é a chamada dessa função initModel, que é a função que vai gerar o modelo propriamente dito. Nessa função eu vou capturar aqui todos os dados que eu preciso do problema para facilitar. Vou gerar uma matriz de variáveis x, onde vai ser x e j, que representa se eu devo conectar o cliente i ao cliente j, e vou adicionar essas variáveis ao modelo. Então tem o meu objeto m, que representa o modelo do Gurov, meu modelo de programação matemática inteira mista, e eu vou chamando a função addVar, que vai adicionar variáveis. No caso aqui, já vou passando aqui o custo dessa variável, ou seja, o coeficiente dela na função objetivo, como no caso do nosso modelo, o coeficiente é simplesmente o peso, simplesmente a distância ij, então já coloco aqui a distância ij. Digo que essa variável é do tipo binário, ou seja, só receita 0 ou 1, e eu coloco um nome para essa variável. No caso aqui vou usar x, underscore i, underscore j. Essa parte aqui é opcional, é apenas para fazer debug. Uma vez criadas todas as variáveis, eu passo para a seção de restrições. Então, vou colocar aqui todas as restrições. Eu escrevi aqui a restrição para não esquecer, no formato LaTeX. No caso aqui eu quero fazer que a soma de i variando de 0 até n de todo x e j seja igual a 1 para todo j entre 1 e n. Ou seja, todos os clientes têm um arco entrando. E isso se traduz no Gurov como sendo m add constraints. Eu posso adicionar várias restrições de uma vez só, uma família de restrição. Então aqui eu estou usando um recurso do Python chamado slice, onde eu posso escolher uma parte de uma matriz, uma parte de um vetor. Para todas as linhas, na coluna j, eu calculo o somatório desse x, digo que tem que ser igual a 1 para todo j no intervalo de 1 a n. Para que é exatamente a mesma coisa que está escrito aqui, só que aqui está escrito em LaTeX e aqui está escrito em Python. Essa é a primeira restrição. A segunda restrição, para todo j variando de 0 até n, x e j tem que ser igual a 1 para todo i entre 1 e n, ou seja, todos os clientes têm que ter um arco saindo dele. Então a soma dos arcos que saem do i tem que ser igual a 1 para todo i variando de 1 a n. Nossa terceira família de restrição é apenas aquela que diz que da origem, do x0, temos que ter saindo dele k arcos. Então a soma do x0 para todos os outros clientes tem que ser igual a k. E a nossa última restrição
que eu coloquei dentro desse condicional aqui, que vou explicar em seguida, é a restrição que diz para todo subconjunto não vazio de N, a soma dos arcos que saem desse conjunto tem que ser maior ou igual à quantidade de rotas necessárias para cobrir os elementos desse conjunto. Ou seja, a soma para todo I dentro desse conjunto, para todo J fora desse conjunto, a soma de X e J tem que ser maior ou igual a esse R de S para todo S subconjunto do conjunto 1 até N, do conjunto dos clientes. Como é que eu implemento isso em Python? Eu vou usar a biblioteca intertools, uma biblioteca que permite gerar todas as combinações facilmente. Para Z variando de 2 até N, esse Z vai ser a cardinalidade do S. Eu vou fazer aqui para S em todas as combinações do conjunto 1 a N, que é o conjunto dos clientes, tomados Z a Z, ou seja, tomados 2 a 2, depois tomados 3 a 3, depois tomados 4 a 4, depois tomado N a N. Ou seja, vai gerar todos os subconjuntos de cardinalidade maior ou igual a 2. Estou aqui imprimindo na tela, só para efeito de depuração, e eu vou calcular o meu RS. Como eu estou tratando do problema capacitado, o meu RS é simplesmente a soma das demandas dividido pela capacidade arredondado para cima, na função teto. Então aqui eu criei meu conjunto S, meu conjunto não S, não complemento de S. Então é o conjunto dos N's menos o S. Então estou usando os recursos aqui do Python, que permite que eu crie conjuntos e faça operações de conjuntos. E a minha restrição fica simplesmente a soma de X e J para todo I em S, para todo J em não S. O complemento já tem que ser maior ou igual a RS. Graças a essa sintaxe do Python, essa restrição aqui pode ser implementada de forma muito breve. E por último eu chamo o update do modelo. O modelo eu preciso chamar essa função update para que ele resista na memória às alterações que foram feitas. Isso porque o modelo não executa em Python nativo, porque seria muito lento. Na verdade está só construindo os dados, vai jogar esses dados dentro de um programa que é implementado em C, uma biblioteca pré-compilada em C. E esse update é necessário para ter certeza que esses dados foram transferidos para a memória. Com isso já podemos executar esse modelo. Então vamos executar esse modelo. Já que criei o meu objeto CVRP, criei um modelo usando a minha classe Grob CVRP, vou executar o modelo e vou guardar as arestas que ele gerar nessa variável edges, e em seguida vou plotar essa instância, pedindo que ele também plote essas arestas para a gente visualizar a solução. Vamos executar. Então, ele executou aqui rapidamente e trouxe uma solução que é comprovadamente a solução ótima do problema, porque eu estou usando um algoritmo exato. No caso aqui, ele levou 0 segundos para resolver. Podemos verificar aqui que eu imprimi todos os subconjuntos tomados 2 a 2 até N a N. 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, 5 a 5 até N a N. No caso aqui, 10 a 10. Agora, o que é que vai acontecer se eu tentar resolver a instância 32K5? Vamos ver o que acontece. Vou executar e aí está gerando todos os subconjuntos. Bem, se você já estudou combinatória, você sabe que esse código não tem futuro, porque todos os conjuntos de um conjunto de 32 itens é 2 elevado a 32, que é um número exorbitante. Então esse código não vai acabar nunca de gerar o modelo. Imagina de resolver esse modelo. Então vou matar esse código, que não tem futuro, e vou usar uma técnica chamada Row Generation. Agora eu vou explicar o porquê desse parâmetro aqui. Vou colocar aqui True, porque eu quero usar o Row Generation, ou a geração de linhas. Como funciona essa técnica? Voltando aqui para o nosso modelo, quando eu vou usar a geração de linhas, eu vou pegar essa restrição aqui, que é muito numerosa, que é exponencial, tem um número exponencial de restrições, e vou simplesmente ignorar, ou seja, eu não vou colocar dentro do modelo. O que acontece se eu ignorar essas restrições? Ele vai gerar soluções que não são viáveis, soluções que possuem subciclos ou que violam a restrição de demanda. Vai gerar uma solução desse tipo. Repare que todas as restrições de ter um saindo e um entrando foram obedecidas, mas nós temos subciclos desconectados do depósito. Então, obviamente, essa instância não é viável. O que é que vamos fazer? Vamos resolver esse problema assim e vamos
verificar quais restrições foram violadas. E aí, sabendo das restrições que foram violadas, vamos inserir no modelo apenas as restrições violadas, não todas as restrições possíveis. Se eu for testar se cada uma das restrições foi violada, também é um processo exponencial, eu tenho 2 elevado a n restrições possíveis. Acontece, eu não preciso testar todos os subconjuntos, porque se todas as rotas forem viáveis, a solução é viável. Então, o que eu vou fazer é só testar as rotas. Cada ciclo desse, eu vou testar se obedece à restrição. No caso aqui, eu vou testar se o número de arcos que saem desse ciclo aqui, 5, 20, 25, é maior ou igual ao número de rotas necessárias para cobrir esses dois números. No caso aqui, eu preciso de uma rota para cobrir os dois. E o número de arco que sai é 0. Então, é uma restrição violada. Eu vou adicionar isso no modelo. Vou fazer isso para todos os ciclos, né? E uma vez que eu coloquei adicionar essas restrições no modelo, eu vou rodar de novo esse modelo. E quando eu rodar, isso aqui não vai ser mais violado. Vão aparecer outras tentativas de minimizar esse custo. E vão aparecer mais violações. Eu vou adicionar essas violações e vou rodar de novo. Vou ficar fazendo isso interativamente até que a solução que venha seja a solução viável. Então eu posso implementar isso rodando, chamando a execução do modelo várias vezes e adicionando esse ciclo. Eu posso usar um recurso do solver chamado callback. Esse recurso do solver permite que uma função seja chamada antes que ele acabe de resolver o problema. Ou seja, durante a resolução dele, durante o algoritmo de branch and bound do solver, ele vai retornar o controle para o seu código. O seu código pode fazer algumas alterações nesse decorrer da execução do branch and bound. No caso do Gurobi, isso é feito através da passagem de uma função como parâmetro da chamada de optimize. Se eu não passar nada, ele faz o branch and bound normal. Se eu passar uma restrição, no caso aqui eu estou delimitando pelo if row generation, se eu quero usar a geração de linhas ou não. Se eu quiser usar, eu vou passar essa função cut, que é uma função que eu fiz. E aí ele vai ficar chamando essa função cut de tempos em tempos. O que essa função cut faz? Vai verificar se houve alguma restrição violada. Está aqui a minha função cut. Ela tem que ter obrigatoriamente 2 parâmetros. Isso estou falando do Gurobi. Outras solvers como Cplex e Express têm sua forma de fazer isso. Na verdade são bastante semelhantes. No Gurobi é assim. E aqui eu faço um if nessa variável where, onde eu quero dizer em que parte do branch and bound eu estou. No nosso caso, que é uma geração de linhas, o interessante é capturar esse momento, onde ele encontrou uma solução inteira. Caso ele tenha encontrado a solução inteira, eu vou verificar se essa solução inteira ela é viável ou não, ou seja, se aquelas restrições que eu omiti foram violadas ou não. E aqui tem um algoritmo, geralmente se dá o nome desse algoritmo de separação ou separation, onde eu pego cada uma das rotas e verifico se as rotas são violações daquelas restrições. Caso não sejam violações, eu vou adicionar as restrições que estão faltando. E eu faço isso através do model.cb, abreviação de callback, lazy e preguiçoso. Por que é lazy? Quando a gente faz essa técnica de omitir restrições e colocar só depois, ele chama isso de preguiçoso. Vamos deixar para resolver só quando der problema. Quando eu faço isso, o modelo entende agora que algumas soluções que antes eram viáveis, agora vão deixar de ser viáveis. Ele vai reavaliar essa solução que ele acabou de encontrar e dentro do branch and bound que ainda prossegue, passa a levar em consideração essa restrição que eu acabo de colocar. E essa restrição é exatamente aquela que eu omiti antes, de subconjuntos. No caso do Gurobi, eu tenho que, antes de chamar o optimize, informar para ele que eu quero usar esse lazy constraints. Então é um parâmetro que eu tenho que setar no solver. Se eu quero adicionar restrições ao longo do processo, ele tem que desativar algumas otimizações que ele fez para que o código permaneça correto. Então eu tenho que informar para ele antes de executar. Agora vamos executar esse código nessa instância de 32 itens usando o row generation. E também para efeito didático eu vou ativar aqui o plot, para que a gente veja o que ele está fazendo passo a passo. Vou executar. E aqui eu vejo todas as instâncias, todas as soluções que ele encontra são soluções inteiras, mas que não são viáveis. E aí o modelo vai adicionar restrições sob demanda. Então, cada plot desse aqui que está acontecendo é uma solução inteira que o branch and bound encontrou. Mas aí eu adicionei aquelas restrições que estavam faltando
e a deixar ser viável, e ele continua procurando. Eu vou deixar esse código executando e em alguns minutos ele vai me trazer uma solução ótima. Então o algoritmo retornou após 357 segundos. A solução ótima encontrada foi do valor 784, comprovadamente ótima, assim como indicado no comentário da instância. Lembrando que para obter esse resultado, você vê que o resultado inteiro significa que as distâncias foram arredondadas. Então, quando for gerar matriz de distância, lembre-se de arredondar as distâncias. O plot é esse aqui e, para efeito de curiosidade, ele informa aqui nos dados do problema que usou 1636 lazy constraints, ou seja, todas aquelas 2 elevado a n possíveis restrições foram necessárias apenas 1636 restrições. Então, este é um algoritmo exato para resolver o CVRP. Lembrando que não dá para ir muito além disso. Tentar resolver uma restrição, um problema com 80, nesse computador já não consigo. Para resolver problemas um pouco maiores que essa, temos que usar heurísticas ou meta-heurísticas. E aí vamos perder a comprovação de optimalidade. Vamos falar agora das abordagens heurísticas. Criei também aqui uma classe heurísticas para a gente implementar algumas heurísticas para o problema de roteirização de veículos capacitados. A heurística construtiva mais famosa é a de Clark and Wright, também conhecida como algoritmo de saving. Esse saving é de economia. Podemos dividir esse algoritmo em 2 etapas. A primeira etapa, criamos uma solução que eu chamo de trivial, onde nós temos uma rota para cada cliente. Então, todo cliente designa uma rota que sai do depósito, vai para esse cliente e volta para o depósito. Então, eu crio aqui uma rota para cada cliente que sai do depósito, visita esse cliente. E eu também computo aqui a carga de cada uma dessas rotas, para que eu não exceda a capacidade. Vai ser simplesmente a demanda desse cliente. Em seguida, eu calculo o que chama de savings, que é economia, ou seja, no lugar de ir do 0 até o J e do I até o 0, o que acontece se eu conectar esses dois? Posso computar todos esses savings, já que eles não se alteram ao longo do processo. Aí eu começo a segunda etapa do algoritmo, que é o quê? Concatenar essas rotas. Como é que eu faço isso? Eu vou olhar qual par de rotas gera o maior saving ao serem concatenadas, ou seja, se eu conectar o fim de uma rota ao início da outra rota, enquanto eu economizo, vou pegar para todos os pares de rotas aquele que gera a maior economia e vou concatenar essas rotas. No caso aqui, como eu estou utilizando o Python, eu posso concatenar rotas apenas somando aqui 2 listas. Então eu somo a rota K com a rota L, pulando o primeiro elemento, que é o 0, não vou repetir o 0. Atualizo a carga. Vou rodar esse algoritmo passo a passo para a gente entender melhor. Para aqui que eu tenho rotas triviais que só vão e voltam. E aí eu vou conectando o final de uma rota com o começo de outra, de forma a maximizar o saving. Isso vai gerar essa solução, no caso aqui uma solução com custo 834. Lembrando aqui que a solução ótima desse problema é 784. Vou desabilitar aqui o plot para a gente ter uma noção de quão rápido é esse algoritmo. Então ele é praticamente instantâneo, porque a complexidade dele aqui está implementada em ao cubo, mas dá para fazer ele um pouco mais otimizado. Uma outra abordagem que podemos pensar é uma abordagem do tipo Nest Fit, onde nós temos uma ordem, por exemplo, um intervalo de 1 a n, vamos seguir essa ordem enquanto a capacidade não for excedida. Quando a capacidade for excedida, eu volto para o depósito e depois sigo a ordem novamente. Então aqui nós temos seguindo a ordem de 1 a n, né? Vê que a solução é uma solução horrível porque não tem nenhuma lógica nela, né? Apenas está seguindo 1, 2, 3, 4, 5 e quando a capacidade é excedida ele volta para a base. Então temos aqui uma solução de custo 2082, mas que eu posso adaptar para uma ordem que não é aleatória, uma ordem que tem alguma lógica. Então no caso eu vou adotar aqui a ordem TSP, NestFit, ou TSP Fit, onde eu vou fazer o que? Vou resolver o problema como se fosse um caixeiro viajante, vou tentar achar a melhor rota que conecta todos os clientes, sem me importar com a capacidade,
e depois vou aplicar dentro dessa ordem o Next Fit. E aí eu vou ter uma solução um pouco melhor. Então aqui ele está seguindo a ordem que ele acha que é um TSP, mas toda vez que sai da capacidade ele volta para a base. Então vê que a solução não é tão horrível e ele também completa de forma muito rápida. Então ele acabou achando uma solução 857. Nada mal. Dependendo do esforço que você empregue para resolver o TSP, pode ser um algoritmo bastante interessante. Uma outra abordagem é usar a mesma questão do Next Fit, mas usar a ordem como sendo a ordem angular, onde eu vou considerar o ângulo em relação à origem. No caso aqui, estou fazendo a rotação em sentido anti-horário. Temos aqui uma solução de 1521. Para como esse arco aqui está totalmente fora de propósito. Isso porque durante a rotação, o 12 ele teve todo esse espaço aqui vazio até chegar ao 20. Isso porque eu comecei do 7. Então, dependendo de onde eu começo, a solução pode ser melhor ou pior. Então eu posso fazer um teste começando de cada um dos pontos e seguindo a rotação angular. Essas são as principais heurísticas construtivas para o problema de roteirização de veículos capacitados. Há também algoritmos construtivos baseados em pétalas. Você gera um conjunto numeroso de possíveis rotas e você vai escolher dentro desse conjunto as rotas que cobrem todos os clientes. Não é uma heurística tão fácil de implementar porque envolve um problema de roteirização para construir as rotas e em seguida um problema de covering, um problema de set covering para escolher quais rotas vão compor a solução. Agora vamos falar sobre as heurísticas de melhoramento, onde já temos uma solução viável e vamos procurar soluções melhores a partir dessa solução viável. Se olharmos para cada uma das rotas individualmente, temos aí um problema de caixeiro viajante. Então qualquer algoritmo adequado ao caixeiro viajante é adequado a melhorar essas rotas internamente. Então, apenas para ilustrar, eu implementei aqui um 2OPT, onde eu pego cada uma das rotas e aplico o algoritmo 2OPT do caixeiro viajante. Então você pode usar o 2OPT, o 3OPT, KOPT, o Link-Kernighan, ou até mesmo a solução exata para o caixeiro viajante, se esse número de clientes dentro da rota for um número reduzido. Na minha experiência, não vale muito a pena gastar muito tempo otimizando uma rota individualmente. Por quê? Porque esse tempo seria muito melhor empregado tentando redistribuir os clientes entre as rotas. Isso costuma ter mais impacto no custo final. A não ser que você tenha poucas rotas e cada uma das rotas tenha muitos clientes. Aí o problema preponderante será o caixeiro viajante de cada rota internamente. Nas heurísticas que tratam entre rotas, temos o replace, que é o que? Tirar um cliente de uma rota e tentar inserir ele em outra rota, desde que seja viável, desde que ele necessite da capacidade da outra rota. Então você vai ver qual é o custo que você tem ao tirar ele de uma rota e qual é o custo que você tem ao inserir ele em outra rota. E se esse custo for negativo, você pode executar essa inserção. Você pode implementar isso no esquema de First Improvement ou Best Improvement. First Improvement, primeiro movimento que você encontrar que melhora a solução, você executa. E Best Improvement, você vai testar todos os movimentos possíveis e executar apenas o melhor deles se ele melhorar a solução. Você tem o Swap, que vai ser o que? Pegar dois clientes de rotas diferentes e ver o que acontece se você trocar eles de lugar. Você tem um dos mais utilizados, que é o 2OPT estrela, o 2OPT asterisco, que nada mais é que um 2OPT, mas onde os clientes estão em rotas diferentes. Então você tem o arco I mais 1 e o arco J mais 1, e você vai ver o que acontece se você trocar do I para o J mais 1 e do J para I mais 1. Se isso melhora a solução e as rotas resultantes forem viáveis, você vai executar essa troca. Você também pode implementar isso no esquema de First Improvement ou Best Improvement. Então, eu implementei cada uma dessas instâncias e combinei elas num VND, no Variable Neighborhood Descending, onde eu aplico cada uma das melhorias. Quando uma falha, eu tento outra, e assim sucessivamente. No caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 vizinhanças. Quando a primeira falha, que eu escolhi aqui o Swap para ser a primeira, eu tento o Replace. Quando o Replace falha, eu tento o 2OPT estrela com Best Improvement. Se falhar, eu vou tentar o 2OPT
normal, com 2 opt dentro de cada rota. Para que eu estou deixando 2 opt normal por último, porque exatamente eu não quero despender muito tempo tentando otimizar o interior de cada rota. Vou executar esse VND e ver o que acontece. Vou gerar aqui uma solução usando o Angular e em seguida aplicar o VND. Então, ele está gerando a solução Angular. Já é uma solução que a gente sabe que não vem muito boa, dependendo do ponto de partida. Mas em seguida a gente começa a aplicar agora o VND e começa a melhorar essa solução. E aí ele encontra a solução 836, que é uma solução ok. Vamos fazer ele começar a partir do Clark and Write e ver o que acontece. Aqui o Clark and Write rodando, já é uma solução de partida boa e vamos ver se o VND consegue aprimorar essa solução. No caso aqui, o VND não conseguiu melhorar além do que já veio no Clark and Write. Uma vez que você implementou uma busca local como o VND, você já pode implementar um Random Multistart, que é o que? Faz uma solução inicial aleatória e aplica essa busca local. No caso aqui eu vou usar uma rota randomizada, usar o Next Fit, em seguida usar o VND e fazer isso um certo número de iterações e guardar a melhor solução de todas. Esse é um Random Multistart. Vou executar e ver o que acontece. No caso aqui eu vou desabilitar o plot para não ficar muito lento. Vou chamar aqui o Random Multistart e passar aqui que eu quero 100 interações. Eu quero que ele parta de 100 pontos diferentes. Executar. E na primeira interação ele contou 833, na segunda, na quinta interação 815, na sexta interação 784, na 22ª 784. E por acaso é a solução ótima. Então o Random Multistart já está achando a solução ótima para essa instância aqui, que é uma instância pequena, né? E ele fez isso em poucos segundos, enquanto que a solução exata leva 300 segundos. Vamos usar uma instância um pouco maior, uma instância de 80 pontos. Para uma instância de 80 pontos, esse Random Multistart vai levar um pouco mais de tempo. E essa instância é essa aqui. Ela tem um valor ótimo de 1763. Já está aqui em 1860. Então, uma solução ok. A solução que ele encontrou foi 1844. Alguns segundos com um problema com 80 clientes. Repara aqui que o algoritmo parece estar errado, mas não está errado. Aqui, na verdade, o que aconteceu aqui é que tem 2 clientes na mesma posição. É apenas o plotter que está fazendo esse arco aqui, porque ele está os 2 pontos na mesma coordenada. Tá, o último algoritmo que eu vou mostrar aqui é o algoritmo GRASP, o Grid Random Adaptive Search Procedure. Nós vamos fazer ele a partir do algoritmo de saving. Repare que o algoritmo de saving é um algoritmo guloso, porque ele tenta escolher sempre o maior saving, o melhor saving. O que a gente vai fazer? A gente vai tornar ele random. Eu fiz essa função Grid Random, que nada mais é do que o saving randomizado. Exatamente a mesma coisa do saving, só que no lugar de eu escolher sempre o maior saving, eu vou colocar isso numa lista de candidatos, de K candidatos. E aí na hora de aplicar qual rota vai fazer a junção, qual par de rotas ele vai fazer a junção, ele vai escolher randomicamente dentro dessa lista, ou seja, ele nem sempre vai escolher o maior saving. Isso vai gerar soluções que são ao mesmo tempo interessantes, mas um pouco randomizadas. E essa é justamente a ideia do GRASP. Então aqui eu aproveitei o algoritmo de saving para implementar o GRASP. E a estrutura do GRASP já temos em outros vídeos explicando como é a ideia por trás dele. Então não vou me alongar na explicação. É basicamente a mesma coisa do Random Multistart, só que no lugar de gerar uma solução randômica, ele gera uma solução randômica gulosa. Vamos rodar aqui o GRASP para ver se o resultado é melhor do que o do saving. No caso do GRASP, eu tenho dois parâmetros, o número de interações e o tamanho da lista de candidatos. Quanto maior a lista de candidatos, mais diversificado o algoritmo. Quanto menor, mais intenso. Vou dar aqui com 3 e ver o que acontece. Então, já começou com 1814, 1813, 1809, então a gente vê que já
soluções 1782, soluções bem melhores do que o Random Multistart, porque ele já parte uma solução gulosa, interessante, só aleatoriza um pouco. Aqui já está em 1782, nada desse código está otimizado, então você consegue implementar esse código muito mais rápido do que está realmente feito aqui. Aqui é a solução 1782, e lembrando que o ótimo dele é 1763, então um pequeno percentual do ótimo, na verdade isso dá 1.01, ou seja, 1% do ótimo. Então nós estamos aqui para esse problema específico a 1% do ótimo em poucos segundos. Nada mal para um código que é apenas de interesse didático.